Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a nossa primeira roda virtual com o tema que foi sugerido pelos pais na caixa de pergunta no Facebook da escola. Quem está aqui comigo é Thaisa, Cássia e Thales. Então, o primeiro tema que a mãe sugeriu é como manter o desenvolvimento da fala durante a pandemia. O primeiro ponto que eu acho importante é a gente diferenciar o que é fala e o que é linguagem, porque muita gente ainda se confunde com isso. Fala é quando a criança ela produz alguns sons e a gente identifica esses sons como palavra. Né? Dá para a gente entender que foi uma palavra que ela falou. E linguagem é quando essa palavra que a criança produz, quando se junta, tem sentido. Forma uma frase ou você consegue compreender o sentido daquela palavra. Então, existe diferença entre fala e linguagem. O segundo ponto que eu acho importante é a gente saber o que atrapalha o desenvolvimento da fala. Então, existem vários fatores que podem estar atrapalhando esse desenvolvimento. O primeiro são os hábitos orais deletérios. O que é isso? É o uso da chupeta, do dedo, da mamadeira. São chamados os hábitos orais deletérios. E isso ele pode causar uma má formação na estrutura, uma hipotonia, uma flacidez da musculatura da face, da língua. E essas alterações, elas prejudicam na produção da fala. Elas prejudicam o movimento da língua. Elas prejudicam o crescimento da mandíbula. E tudo isso é importante, quando estão de forma adequada, para que a criança ela consiga falar, ela consiga pronunciar os fonemas. O segundo ponto é uma rotina que não seja estimuladora. Uma criança que vive no celular, uma criança que vive sozinha, não tem um contato com outra criança, os pais às vezes não conseguem sentar para conversar, para desenvolver alguma atividade, uma brincadeira, uma criança que não frequenta a escola. E isso é o que está acontecendo muito agora, né? Nesse período da pandemia, da quarentena. Outro ponto importante é um sono. O sono ruim. O sono é fundamental. Todo mundo precisa dormir bem, precisa descansar, e principalmente a criança. Por quê? Porque essa criança ela passa o dia recebendo informação, aprendendo coisa nova. O cérebro da criança está receptivo a receber novas informações. Ela está construindo, aprendendo, vivenciando, está vendo coisas novas. E durante o sono é que isso vai virando aprendizado. Ela precisa descansar a mente para que isso se torne aprendizado. Então é necessário que não é dormir, é necessário que ela tenha qualidade de sono e que tenha uma quantidade adequada, né? Cada criança, de acordo com a faixa etária, tem um tempo de sono. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é importante que ela consiga ter esse tempo e um sono com qualidade. Ela consiga descansar, relaxar para o novo dia. Outro aspecto importante também é a respiração. Quando eu digo assim da respiração, eu quero falar sobre a respiração nasal e oral. A gente sabe que a respiração correta é a respiração nasal. Na respiração nasal, eu acho até que Cássia pode falar um pouco sobre isso. O ar, ele é umidificado, ele é aquecido, ele é filtrado. Isso é importante para a questão de saúde e também é importante para a estrutura. O ar, quando ele passa, ele vai gerando modificações na estrutura oral da criança, do adulto, de todos nós, né? E essa estrutura, ela precisa crescer de maneira adequada, o músculo ele precisa se fortalecer, tanto da face como da língua, para que a criança ela consiga falar, como eu disse anteriormente, né? Nos hábitos orais que causam problema. Acrescentando, né, existem algumas crianças que já nascem com a predisposição, por exemplo, as crianças que têm um adenoide. Então, elas usam muito a boca como meio respiratório, né? E quando ela usa, ela prejudica toda a musculatura, como você falou, porque são fonoarticulatórios, não é isso? Isso. Então, se a criança ela respira pela boca, ela não está fazendo o estímulo correto disso. Ela está usando para outra finalidade, no caso, né? Isso demanda muito dela e pode afetar, geralmente, o desenvolvimento da fala. Isso. E apresenta alguma respiração mal. Verdade. Essa respiração, quando ela é oral, a criança ela fica com o palato, né? O céu da boca, ele fica em ogiva, que a gente chama, fica assim. Então, ela vai ter mais espaço ali, aí a língua ela fica mais solta, né? Ela perde o ponto articulatório, ela fica mais flácida, que a gente chama de hipotônica. A face como um todo tem alteração. Além dela ter alteração na produção da fala com a respiração. Porque a gente precisa falar, né? E coordenar com a respiração. E quando a criança ela respira pela boca, às vezes ela vai ter essa dificuldade de falar e coordenar a respiração. É um outro tipo de alteração, né? Que essa criança pode apresentar.
além de alteração sensorial. Porque algumas crianças, elas ficam até com o paladar, o olfato alterado, quando tem uma respiração oral, né, prolongada. Tem gente que fica assim muito tempo. Pode gerar também alteração na arcada dentária, e essa alteração modifica a estrutura, modificando a estrutura, modifica a posição de língua. Uma questão vai entrando na outra. Tudo isso gera dificuldade na produção dos fonemas, gera dificuldade na produção da fala na criança. Outra questão importante também são os problemas auditivos, porque a gente sabe que na linguagem oral, a audição é a porta de entrada. Então, se essa criança ela não escuta bem, ela não vai ter como ter um desenvolvimento de fala, de linguagem adequado. Por isso que é importante, quando existe uma queixa de fala, de linguagem, realizar uma avaliação auditiva para a gente descartar qualquer problema auditivo. Não só essa avaliação assim que os bebês nascem, né? Que as crianças nascem, mas sim avaliar a criança e realmente refazer os exames. E isso dá um ponto para você fazer uma ação, agir, para que a criança não desenvolva realmente essa dificuldade na fala, que é justamente por conta de um exame que deve ser feito, sim, novamente, para poder auxiliar no desenvolvimento da fala. Não só quando eles nascem, né? Isso, que é o teste da orelhinha, né? Quando nasce que se faz. Exato. E muitas vezes a criança tem alteração e acaba que não é investigada essa alteração, né? Que existe todo um protocolo do teste da orelhinha, mas nem sempre esse protocolo é executado. E, por exemplo, numa criança maior que fez o teste da orelhinha, tudo ok, mas é uma criança que tem otite de repetição. Então, no caso de otite de repetição, é necessário que essa criança passe por avaliação auditiva, porque pode gerar uma perda auditiva momentânea, que a gente fala. Mas uma perda auditiva momentânea, no período que a criança está desenvolvendo a linguagem, vai trazer prejuízo. Né? No momento que a criança precisa aprender, ela não está ouvindo bem, então isso é prejudicial. Por isso que é importante a via respiratória estar adequada, a criança não está sempre gripada, né, com secreção, porque isso tudo pode gerar problema auditivo. E o problema auditivo pode gerar um problema de linguagem. Outro ponto importante é a superproteção. É um ponto bem delicado, porque é algo natural, que todo mundo faz. Mas a gente precisa dar espaço à criança, precisa deixar a criança ter uma certa independência, encorajar a criança a fazer, acreditar na criança, né? Dar espaço para que ela consiga explorar, para que ela consiga se desenvolver. E a gente sempre observando, dando um reforço positivo. Eu acho até que Thales pode até falar um pouco melhor sobre isso. Né? Sobre a questão da... Exatamente, Yuri. Principalmente nesse período de quarentena, né? Que a gente vê que como a criança está sozinha em casa com seus pais, é importantíssimo que você dê autonomia para a criança. Com as coisas normalmente, como é que a gente recomenda? Fazer com que a criança tenha autonomia de calçar seu sapato, tenha autonomia de ter gostos, opiniões sobre, de repente, até uma cueca, um calçãozinho, uma roupa para sair, né? Dar voz a ela para ela poder escolher, porque isso é uma forma de estímulo, porque a criança ela vai se sentir potente naquela situação e vai estimular a fala dela, porque você vai fazer como? Você vai trabalhar com o objeto que você quer que a criança diga, repita, né? E ela vai ter sua voz. Nesse processo de quarentena, se torna até delicado falar sobre isso, porque não tem o meio social como uma influência, né, para o desenvolvimento da linguagem, que ele é fundamental nisso, né? A escola... A gente é criado numa sociedade assim, né, que a criança ela precisa de um ambiente social com... A gente é criado assim, sempre muita gente, né, contato com outras pessoas, e agora na pandemia está tudo diferente, é atípico, exatamente, né? Porque a gente está acostumado. Porque quanto mais cedo a criança for inserida na escola, mais fácil vai ser ela desenvolver a linguagem, né? Então, assim, a gente teve, principalmente para as crianças mais novas, de menos de 2 anos, né, que algumas ainda não conseguiram desenvolver, é um choque muito grande para os pais, porque eles devem realmente estar se perguntando o que eu vou fazer agora com meu filho, porque a escola é o fator principal de influência no desenvolvimento da fala. E em casa, o que eu posso fazer com isso? E essa questão da superproteção, ela influencia muito nisso.
Porque o papel ele tem que ser executado não só pela escola. Claro que a escola é um dos papéis fundamentais, mas em casa a gente consegue fazer muito isso. E a gente consegue fazer isso em casa através da autonomia que a gente dá à criança. Deixar ela livre para escolher as coisas, estimular, mostrando o que você... ou dando opções. É muito importante dar opções à criança. A gente não pode chegar e dizer, escolha ali no guarda-roupa que roupa que você quer usar. Não. Traz duas opções. Qual dessas duas você acha que está melhor? Aí pede para ele falar um azul e uma vermelha. E a criança quer azul. Vai estimulando. Essa aqui, azul, né? Para ela repetir, repetindo. Porque a gente sabe que existem as fases, né? Da fala, que uma delas é a imitação. E a imitação vem de onde? Vem do meio familiar, principalmente, porque quanto mais uma família é falante, mais a criança ela tende a falar mais rápido. Uma família mais reservada, que fica mais calada, que não tem tanta comunicação, tende a fazer com que a criança também tenha dificuldade de desenvolver essa fala. É verdade. E a criança, ela imita, né? Ela imita a outra criança, ela imita o outro. E assim ela vai desenvolvendo. Ela fala, ela vai ter o feedback auditivo, ela vai ouvir o que ela falou. A princípio, não vai estar como a gente está falando, né? Não vai estar correto, mas ela vai se moldando, ela vai ouvindo sempre, até que a fala dela fica igual à nossa. Exatamente. Mas e já começa tempo, é um processo. E já começa desde a linguagem espontânea, né? Que a criança ela já vai trazendo algumas características, como o choro, o riso. Isso. Tudo isso já é uma forma de linguagem. Verdade. E a partir dessa fase aí já começa a desenvolver da imitação, a linguagem mais apropriada, que seria o quê? A formação de palavras, né? Verdade. E é importante também a gente alencar que existe, no início, o bebê o choro, e a mãe, pelo choro, ela consegue identificar, é fome, né? Tá com a fralda suja, é sono. E ela precisa entender que, ao longo do tempo, ela tem que deixar a criança falar, né? O que é. Porque tem muita gente que fala pela criança. Existem pessoas que falam pela criança. Não dá espaço, né? Para o turno da criança. Você tem que falar, esperar dar o tempo para a criança responder, e depois você fala, ter um diálogo. E, às vezes, isso não acontece. É muito comum os pais, a mãe, falar pela criança. E a criança acaba que ela fica mais retraída, ela demora mais. Porque tem sempre alguém falando por ela, dando, não estimula, não pergunta. Isso é bem característico também do que você trouxe mais cedo da superproteção, né? Existem alguns pais que acham até bonitinho a criança não falar. Acha fofinho porque seria exatamente uma forma de superproteção, de não querer, isso pode vir de forma consciente ou inconsciente, e não querer com que a criança ela se desenvolva, né? Porque para os pais, alguns pais é maravilhoso a criança ficar pequenininha ali para sempre, mas aí a gente tem que analisar as consequências desse comportamento com a criança, né? É verdade. E podem ser muitas, a gente sabe, transtornos de linguagem, enfim. É verdade. Tem as questões, né, fonoaudiológicas e, além disso, existem a questão de que a criança pode ser uma criança insegura, né, que vai ter medo, enfim, né, dá pra gente entrar depois em outro tópico sobre isso. E a insegurança, ela é fundamental no processo de fala também. Fundamental, assim, eu digo de forma negativa, porque se a criança ela se sente insegura, ela vai ter mais dificuldade em falar. Então, os pais realmente eles precisam trabalhar a confiança da criança, eles precisam estimular, jamais corrigir a criança de imediato, tipo assim, a criança falou algo errado, você diz, não, tá errado, não é assim que se fala. Mas sim, você falar a palavra correta, que ela vai conseguir internalizar no dia a dia, né? É verdade. Isso é até o próximo ponto que eu anotei aqui para falar, né, para a gente conversar, que são as atividades, né, que desmotivam a criança a falar. Uma delas é justamente isso, a correção, né? A criança ela fala, por exemplo, água, com B. Aí a mãe, não é água, não, é água. Então, essa correção prejudica o desenvolvimento da criança, faz com que a criança deixe de falar. Outra coisa também é quando a criança é interrompida. Às vezes a mãe, ou eu falo a mãe, mas um adulto em geral, né? Não consegue esperar a criança falar,
a frase toda, não tem paciência, às vezes demora, a criança ela começa e para, depois ela volta de novo, e a gente precisa ter paciência, dar o tempo, né? Esperar a criança falar, depois a gente fala. Tem gente que pune a criança, manda, fala direito, você está falando muito manhoso. Isso também é uma Ameaça, coisa, né? ameaça, isso é uma coisa que prejudica. Ou então você não está conseguindo entender, você é incompreendido, né? Você fica, o que você está falando? Repita. É melhor você tentar, não entendeu? É melhor você tentar chegar perto e de outra maneira pedir para a criança falar novamente, de uma outra forma, em um outro momento, mas na hora você falar que não está entendendo, isso acaba parando a criança. Ela vai acabar deixando de falar por causa disso. Outra coisa importante também que você falou é a questão do falar correto. Né? Que tem muita gente que acha bonitinho falar no diminutivo, falar errado, mas nesse período não é legal, porque a criança está aprendendo, ela está em desenvolvimento. Então, se você está falando assim, ela vai aprender assim. Né? Fica difícil para ela depois ser corrigida e falar da maneira correta. Então, é importante que a gente sempre dê um modelo correto, sem demonstrar à criança que a gente está corrigindo. Dá um modelo correto de maneira sutil, na conversa do dia a dia, normal. E é uma questão cultural, né? É verdade. Porque na cultura já está inserido isso de que a criança, ela precisa... Os pais, na verdade, eles têm essa mania de diminutivo, de achar bonitinho, porque está aprendendo. Enfim, e cada caso é um caso, né? Existem casos que acabam internalizando que a fala seria daquele jeito. Isso. Né? E a gente tem até um assunto sobre isso, que seria a gagueira também, né? É verdade. E essa questão do costume, né? Que é um hábito da gente falar no diminutivo, falar com erro, porque acha bonitinho. Todo mundo faz isso. Eu faço, né? Que estudei que não pode. Todo mundo faz isso. Agora, assim, é a frequência que você faz isso, né? Uma vez ou outra, sai, é normal, né? E a criança, ela precisa ouvir assim também, porque existe essa palavra no diminutivo. O que não pode é você falar sempre assim, né? O que não pode é você sempre dar o modelo errado. Então, o ideal é que a gente dê sempre o modelo correto, agora de forma sutil, né? De maneira que a criança não perceba que está sendo corrigida, que não atrapalhe a sua fala. Ela falou, você vai lá depois, no outro momento, em outro contexto, e repete aquela palavra de maneira correta. Porque assim ela vai estar ouvindo correto. E é como eu falei, o feedback auditivo vai estar acontecendo. Né? Ela vai estar ouvindo e ela vai se corrigindo. E aos poucos aquela palavra ela sai de maneira correta. Se não existir nenhuma alteração, né, estrutural. Se não existir nenhuma alteração de linguagem, que isso aí já é outro aspecto. A gente está falando só na questão do desenvolvimento da fala no geral. Outro aspecto importante e que tem na pergunta que a mãe fez lá na caixa de pergunta da escola é sobre regressão. Né? Eu acho importante a gente explicar os dois tipos de regressão. Né? É a regressão real e a regressão aparente. A regressão aparente é quando a criança, por exemplo, ela falava mamã, e depois ela começa a chamar aquela mãe por um apelido que ela escuta, e ela chama a mãe por esse apelido. A regressão real é quando a criança ela deixa de falar uma palavra que ela falava, ou quando tem uma diminuição no vocabulário dessa criança. Mas, no geral, o que é que acontece? Se existe uma estagnação, a criança ela não desenvolve mais, parou ali, não tem mais o que desenvolver, ela não consegue. A mãe, a escola observa que ela não está desenvolvendo mais. Ou se existe uma regressão no comportamento, uma regressão na linguagem, essa regressão, essa estagnação precisa ser investigada. A gente não pode esperar para que a coisa aconteça, volte ao normal. Não, se aconteceu isso, a gente precisa realmente investigar o porquê. Porque existem outros fatores, né? Existem doenças que a regressão, a estagnação é uma característica. Então, quanto antes a gente descobrir, quanto antes iniciar uma terapia, um tratamento melhor para a criança. Olha o próximo ponto. Muita coisa para a gente falar. Outra questão também que eu achei importante a gente conversar aqui é como a gente pode ajudar o filho, né? A desenvolver a fala, a linguagem, nesse momento que a gente está de quarentena. Então, acredito que isso é um ponto que todos os pais, todo mundo está preocupado. Porque a gente já está quase 3 meses em casa,
Às vezes essa criança não tem contato com outra criança, só é o pai e a mãe, não tem irmão. E mesmo que tenha, né? Às vezes você está tanto tempo ali preso, né, em casa, que não tem muita coisa para fazer. Está cansado, está em home office, tem um trabalho de casa e acaba que a criança ela fica mais de lado e não está sendo bem estimulada. Então eu pensei em algumas coisas que dá para a gente fazer em casa com a criança e a gente vai estimular essa criança, né, até as aulas voltarem. Fé em Deus vai voltar. Então, primeiro, o que é que eu anotei aqui? A gente aproveitar o tempo, os afazeres domésticos, que todo mundo está fazendo em casa. Está varrendo, está lavando, está fazendo comida. Então, aproveita esse tempo, leva a criança, dependendo da idade, você pode pedir para a criança ajudar. Mostra o que você pegou, mostra o que você vai fazer. Explica para a criança. Aproveita qualquer momento que você tiver e você conversar com a criança, dar nomes, explicar o que vai fazer, ou colocar a criança para ajudar, é uma estimulação. É importante. Outra coisa importante também. Fazer isso na nossa própria casa, né? Por exemplo, quando a gente vai para a cozinha, a gente pode inserir a criança nesse ambiente, que não é um ambiente que normalmente as crianças estão inseridas, mas que dá para desenvolver algumas atividades e, tipo, inserir algumas palavras, inclusive com utensílios domésticos mesmo, tipo, sei lá, prato, você ensinar que aquilo é um prato, você falar que vai quebrar o ovo com a colher, você repetir colher ou ovo, inclusive pode inserir palavras no vocabulário da criança. E ajudar a ter algumas atividades que são do dia a dia, mas que a criança pode participar também. Isso, verdade. Até no programa virtual da escola tem receitas, né? Que você posta. Sim. E a mãe ela pode pegar essa receita e fazer com a criança. Né? Vai ter um momento de estimulação. Isso, a mãe pode mostrar os ingredientes, os pais eu mostrei, e aí ela pode pedir para a criança repetir, pedir para a criança fazer igual, ou pedir para a criança falar como está fazendo, porque já estimula também a criança a formular frases, talvez, e aí isso tudo vai ajudando nas atividades. Isso. Tudo que a gente utiliza para estimular, para falar, para conversar, é positivo, né? Vai valer a pena. Qualquer momento de interação com a criança é importante e vale a pena. E assim também como que, só acrescentando, né, no caso, muitas crianças estão muito de frente a celulares no momento, né? Porque em casa, mais disponível, pai, vó, não sei, tio, fica muito tempo nos eletrônicos. E eu acho, né, como acho que você também poderia dar o seu ponto, isso não estimula tanto as crianças. Chega até um determinado ponto que não estimula tanto. Por quê? Eu acho que, como vocês disseram, a criança precisa muito de exemplo e de imitação. E muitas vezes esses desenhos, né, mais característicos para a idade da criança, eles não apresentam uma fala adequada, uma gesticulação que de fato a criança visualize bem e consiga também associar ao som, porque eu acho que os dois são importantes, né? Isso tanto a visualização quanto a audição do que está sendo. Então, seria muito bom resgatar, eu acho que Thales também já deve ter falado, as atividades, né, em família. Por exemplo, tem até nas redes também, no social, tem muita indicação de atividades para serem feitas em família. E isso estimula bastante a criança, conversar diretamente com ela, contar histórias, fazer brincadeiras que brinquem com objetos, como vocês disseram bem, com os alimentos, como Thaisa pautou bem, ou tudo que envolve a rotina da criança, porque, querendo ou não, mesmo que estejamos nesse distanciamento social e em casa, a gente precisa ter uma rotina para a criança, né? Que ela participe agora, sendo em casa, da rotina de casa mesmo. É verdade. E juntamente com a escola, é isso? Sobre a questão do celular, realmente ele pode não ajudar tanto nesse processo de linguagem, né? De desenvolvimento de fala. Mas a gente pode começar a utilizar, buscar ferramentas que sirvam como um auxílio nesse processo. Como é que a gente pode fazer isso? Um desenho ele pode ser utilizado como meio de socialização entre os pais e a criança.
O que a gente vê muito é que as crianças elas ficam no celular, jogando, assistindo alguma coisa, e os pais não têm Fazendo outra participação coisa. nenhuma nisso. Aí é esse ponto que é preocupante. Quando os pais eles estão ali presentes, eu sei que a rotina, né, hoje em casa, como o Uli disse, existem pessoas que estão no home office, então não tem como estar a todo momento com a criança, né, dando toda a atenção possível. Mas nos momentos que o adulto estiver disponível, assiste um filme, assiste um desenho, assiste alguma coisa com aquela criança e vai conversando sobre aquilo. Vai falando sobre os personagens, vai falando sobre o que aconteceu naquela cena. Isso também é uma forma de estímulo. É verdade. Tem um objetivo, né? Nada tem que ser É, assim jogado, você tem que ter um objetivo. E em relação às crianças pequenas, que é sobre o desenvolvimento de linguagem, é importante a gente saber que o máximo que a criança deve ficar no celular, de frente à televisão, é 1 hora, porque senão vai ter prejuízo visual, né? É difícil também a criança ela pegar essa informação do desenho que ela está assistindo e trazer para o mundo dela. Às vezes a criança ela fala alguma coisa do desenho e a mãe acha, olha que legal, meu filho está falando, mas na verdade ele nem sabe o que é aquilo que ele está dizendo. Ele escutou ali, pegou e ele jogou. Né? É importante, então, você ter um objetivo. Né? Você sempre quer mostrar um desenho, toda criança assiste desenho, é normal. Mas, deixa eu só fechar aqui. Rapidinho. e até porque, Uli, nessa questão que você trouxe da criança, né, do estímulo, a criança ela também pode, como é que se diz? Ela pode trazer algumas coisas do desenho que, como você disse, ela não consegue compreender. E com os pais presentes, os pais eles vão fazer com que ela tenha compreensão do que seria aquilo, porque a criança ela escuta algumas coisas, como a gente falou, da fase e apenas repete. E para ela não tem significado nenhum, não está interligado o pensamento junto com a fala. E aí é importante a atuação dos pais, para essa ligação entre o pensamento e a fala. É verdade. E um desenho ou um A filme adequado para a simbolização. idade, né? Isso. É Isso. importante nessa fase, né? Outra coisa, um aspecto importante também é o brincar. Né? Você tirar um tempinho, esse tempo vai ser reservado para brincar com meu filho. Vou sentar e brincar. Aí, o que é que você pode utilizar para estimular essa fala? Um microfone de brinquedo, ou se você tiver microfone de karaokê em casa também dá certo. Você pode utilizar aqueles telefones de criança aí, né? Vou ligar para sua avó, vou ligar para seu primo e vai conversando, vai estimulando essa criança, vai deixando a criança também falar, perguntar, mesmo que você não entenda. Ela está falando e é assim, é desse jeito, ela está ouvindo. E isso é o que é importante. Você pode cantar uma música, dançar, as brincadeiras antigas de roda, como o Cássia falou, né? Resgatar aquelas brincadeiras de família, a brincadeira de jogar bola, de ping-pong. Eu estou dizendo Esconde. que é uma coisa que Theo gosta, de pega-pega. Então, você pode resgatar essas brincadeiras antigas. Tem até uma atividade que eles fizeram que é para a criança falar uma brincadeira antiga que o pai ou a mãe gostava muito. Né? Eu achei muito interessante, porque você vai voltar, vai tentar relembrar e vai refazer com seu filho. Isso é importante, né? É o que a gente tem no momento. Outra coisa importante também é a estimulação sensorial. Né? Aí a gente vai ter a estimulação visual, por exemplo. Abre a janela da sua casa, deixa a criança ver a rua. E você vai conduzindo. Filho, ali tem um ônibus, o ônibus é grande, ele é bem iluminado. Olha o carro vermelho, né? O cachorro que passou, alguém que passou na rua. Você vai mostrando, vai auxiliando essa criança, mas deixa ela ver durante o dia o sol, à noite a lua, como é que está o céu hoje, está chovendo, não está, está frio, está calor, isso é importante. Uma coisa importante, Yuli, que eu queria colocar para você clarear um pouco isso, seria justamente com esses estímulos que a gente pode fazer em casa, se os pais poderiam também perceber as dificuldades cognitivas da criança, né? Perceber se o que ele está mostrando realmente ela aprendeu, se o que ele está fazendo realmente, se ele está falando oralmente, se ela tem aquele, como é que se diz? O esforço ou a vontade de realizar o exemplo que o pai está dando, né? Então, assim, essa percepção também dos pais seria bom para a avaliação também da criança, né?
Isso, muito importante, até porque nesse período a criança ela tá com quem? Com os pais, né? Então o pai ele é capaz de observar alguma alteração e tentar ainda em quarentena resolver, né? Procurar ajuda, porque existem profissionais que estão trabalhando, tem a escola que pode ajudar, né? O pai pode procurar e conversar com a gente individual e se a gente acha necessário fazer um encaminhamento. Então é importante esse momento. A mesma coisa com relação ao som. Ela pode mostrar o som da moto, o som do carro, o som do passarinho, do cachorro, das pessoas que passam na rua, do próprio ambiente dentro de casa. Com relação à tela, ela pode utilizar o celular como recurso, por exemplo, se ela vai fazer uma chamada de vídeo, né? E deixa a criança conversar com a avó, com o primo, mesmo que não entenda. Esse momento é importante. Ela precisa ouvir outra pessoa, ouvir outro som, outra voz. É importante para o desenvolvimento da criança. Na verdade, eu acho que é importante para todo mundo nesse momento. Né? Faz uma chamada de vídeo ou liga, né, por telefone, deixa a criança falar um pouquinho, mostra a foto da família, e aí você vai falar daquele momento, o que foi que a gente estava fazendo nesse dia, e vai resgatar, né, várias informações, vai dar nome, vai conversar com a criança. E isso é uma forma de estimulação visual, auditiva, é importante para a criança. Outro aspecto importante também é atividades no espelho. Eu faço muito isso com o Theo. Então, deixa a criança se ver, mostra as partes do corpo, mostra a boca, fala, mostra o movimento que a boca faz para falar. Isso é muito importante também. Então, são recursos que a gente tem dentro de casa e que estimulam muito a criança, principalmente nesse período de quarentena, né? Que a criança ela não vai ter contato com a escola e às vezes não tem contato com outras crianças ou com outros adultos. Então, resgatar essas atividades, desenvolver atividades em casa, tirar um tempo para brincar com essa criança é importante, né? Se faz necessário, muito necessário, sempre foi e agora é mais ainda. Não é verdade? Além da questão, como Thaisa falou, da culinária. É um outro momento de estimulação sensorial, porque você pode sabores diferentes. Hoje teve uma atividade, por exemplo, com o Theo, que era doce, salgado e azedo. Foi ótimo. Ele passou o dia falando nessa atividade, queria fazer 2, 3 vezes e eu não deixei, porque era limão. Eu não vou deixar ficar chupando limão, deixei só uma vez, mas ele adorou e sempre está pedindo. Passou o dia pedindo para voltar à atividade fazer. Né? E você pode deixar a criança pegar em texturas diferentes, né? A casca do ovo, né? O áspero. Enfim, você tem recurso em casa que dá para você estimular a criança. Inclusive coisas simples, tipo aprender uma fruta nova. Você consegue ver se a fruta é grande, pequena, o sabor, a cor da fruta. A criança consegue sentir a textura. Isso tudo é uma estimulação interessante para a criança e que vai inserir também essas palavras que a gente está falando, o vocabulário o tempo inteiro, né? Que a criança precisa ter esse vocabulário expandido, mesmo em tempo de quarentena. E aí, isso seria muito interessante para a criança. É verdade. E, enfim, né? Qualquer dúvida, a mãe ela pode procurar a escola, né? E a gente vai conversar com essa mãe e vai percebendo a necessidade de fazer encaminhamento, porque a gente não pode esperar é muito tempo, já vão quase 3 meses, né, que a criança está em casa. Então, pode acontecer da mãe observar que houve uma regressão, a criança ela não evoluiu? Pode. Então, se observou, entre em contato com a gente e se a gente observar e achar que é necessário, a gente faz um encaminhamento para essa criança não esperar o retorno das aulas. Né? Que exatamente, é dizer isso, que é importante os pais não esperarem acumular as situações para quando chegar na escola, né, não conseguir nem dar conta, no sentido de tanta demanda que foi gerada durante esse período. Então, o que for possível, os pais já vão trabalhando em casa e essa relação, sempre foi essa relação entre escola e família. E agora, mais do que nunca, a família precisa ser o suporte principal para isso, né? Precisa dar todo esse apoio. É verdade. Pronto, essa foi a nossa primeira conversa virtual. E no final do mês vai haver outra conversa, né? Que os pais, a mãe, ela vai sugerindo temas e o tema mais votado vai ser o que a gente vai conversar no final do mês. Isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só... Se tiverem dúvidas, podem mandar pra gente, no mais, e aí é isso.
Em breve Espero que tenham estaremos de volta, gostado. né? Foi a primeira roda de conversa Foi virtual, ótima, ótima mesmo. mas eu acho que deu para a gente falar um pouco, né, do que estava lá no tópico da nossa conversa. Obrigada e se cuidem. Obrigada. Tchau. Até Tchau. mais.